Amém? O tema da mensagem de hoje é a continuação da mensagem que começamos na última quinta-feira. Então, quem esteve aqui quinta-feira vai ouvir agora apenas um resumo, espero eu, daquilo que aconteceu aqui, não que aconteceu, mas do que você ouviu, porque aconteceu só Deus para repetir, você pede a Ele. Mas, querido, do que foi te ensinado aqui, o que foi ensinado aqui na quinta-feira. Queridos, 1 Samuel 11 traz uma história muito interessante, com muitas lições para a nossa vida. Nós vamos aprender muita coisa aqui. E o tema dessa mensagem é proteja seus olhos. Diga, proteja seus olhos. Fale para o seu irmão, meu irmão, proteja seus olhos. Fale para 3 irmãos pelo menos. Na verdade, querido, eu falei aqui na quinta, que o tema dessa mensagem, que lá no início eu estava recebendo de Deus, ia ser assim: a bênção de um ungido irado. A bênção de um ungido irado. Mas como, pastor? Você vai ouvir daqui a pouco por que isso. E como isso é uma verdade, queridos. A bênção de um ungido irado. Agora escute bem, vamos ler o texto da palavra para a gente poder entender o que Deus tem para nós nessa noite. Preste muita atenção, quem está sem Bíblia aí, presta a Bíblia para alguém aí, querido, você está vendo sem Bíblia, porque você vai precisar muito da Bíblia hoje, ok? Hoje sempre, né? Mas vamos lá. Diz assim, 1 Samuel 11. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes, Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com essa condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim põe esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes Gileade, amanhã. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes Gileade, amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme a tudo que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que a outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela veia da manhã, e feriram Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens, e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem obrado o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Amém, queridos? Queridos, quando você talvez ouça o nome de Saul, muitas das vezes nós já pensamos em Saul como aquele rei que ele desobedeceu a Deus, aquele rei que se afastou do Senhor. Na verdade, isso aconteceu na vida dele. Porém, no início do seu reinado, logo no início, Saul, ele ainda temia ao Senhor.
ele ainda buscava ao Senhor, ele ainda fazia conforme a vontade de Deus. Então esse momento da história aqui de Saul é um momento muito especial, porque ele ainda estava vivendo uma vida de temor a Deus. Então, queridos, quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos? Vemos um povo, uma cidade chamada Jabes-Gileade, que eles estavam sendo afrontados, cercados por Naás, os amonitas, e Naás era o líder desse povo. E nós aprendemos que Naás é um nome que significa, o significado de Naás é serpente, cobra. Daí que vem a expressão Satanás, por isso vem Naás. Então Naás, querido, ele montou um cerco contra a cidade de Jabes-Gileade. Agora escute uma coisa, Gileade era uma região onde nós falamos aqui na quinta também, lembra daquela canção Bálsamo de Gileade? Onde esse bálsamo era um bálsamo que muita gente procurava, era um bálsamo caríssimo, era um item de luxo para reis, rainhas, e também havia um efeito terapêutico nesse bálsamo. E esse bálsamo era buscado com muito sacrifício, e apenas pessoas muito ricas conseguiam, ou outros que davam tudo da sua vida para receber esse bálsamo. Interessante, queridos, é que Gileade, resumindo, era uma montanha muito pedregosa, né, difícil, porém, Gileade era um local em que muitos exércitos israelenses, eles não se esconderam, mas eles se posicionaram, se abrigaram. E também a Bíblia nos conta que ali se refugiaram Davi, Saul e também o exército de Gideão. E em outras vezes, queridos, os valentes, era interessante isso, eram levados para serem tratados em Gileade. E quando eles eram tratados nessa região de Gileade, eles depois voltavam para a batalha. Olha que interessante, querido. E em Juízes capítulo 7, versículo 3, diz que somente quando Gideão levanta ali os guerreiros, a Bíblia diz que somente poderia ficar na região de Gileade os valentes para guerrearem com Gideão. Mas, querido, Jeremias também usa essa metáfora, essa ideia do bálsamo de Gileade para confrontar o povo de Deus. Porque o povo vivia no tempo de Jeremias uma apostasia muito grande, longe de Deus, e Jeremias chama a atenção desse povo. Agora, querido, o que nós entendemos? Nós entendemos, para que possamos fazer uma analogia, uma comparação, creio eu, que Gileade de hoje é a igreja do Senhor Jesus. Somos nós, a igreja de Jesus. E o bálsamo de Gileade é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus. É onde nós vamos encontrar o sangue do Cordeiro. Onde nós podemos, quando digo encontrar, é onde são os proclamadores do sangue do Cordeiro. Na igreja de Jesus. Nós somos os proclamadores. Então esse sangue, ele tem o poder de curar, de restaurar, de salvar, de libertar, de purificar. Mas quando nós voltamos ao texto, que nós encontramos então? Nós encontramos um rei amonita, terrível, chamado Naás, que, como disse anteriormente, significa o quê? Qual o significado do nome dele? Serpente. De onde vem também a palavra? Satanás. Agora, que interessante é que a Bíblia diz que Naás sitiou a cidade de Jabes-Gileade. Ou seja, sitiar é o quê? É cercar. Cercou a cidade de Jabes-Gileade. E a palavra sitiar também significa assediar. Ou seja, o inimigo, querido, se nós formos fazer uma comparação, uma analogia, ele sempre procura fazer o que contra nós? Ele procura nos cercar, ele procura nos assediar, ele procura nos rodear com suas propostas, com suas ideias, propostas tentadoras à carne, com suas mentiras, suas falácias, suas provocações, e nisso ele tenta gerar medo em nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que ele é como leão que fica em nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Isso é muito interessante, queridos. E de acordo com a Bíblia, de acordo com esse relato, a Bíblia diz, que nós lemos, que os homens de Jabes-Gileade, eles ficaram atemorizados, eles ficaram com medo do cerco de Naás. Agora, querido, deixa eu te dizer uma coisa muito interessante, que eu acho muito importante falar isso para reforçar. O diabo, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Amém? Isso.
é verdade. Temos que concordar com isso que a Bíblia está dizendo. Agora, querido, porém, quanto à igreja, eu quero lhe dizer algo. Eu creio que a intenção de Satanás é muito mais voltada para roubar e destruir do que para matar nesse tempo. Por quê, queridos? Na história da igreja, quando Satanás procurava matar os discípulos de Cristo, o que acontecia? Ele matava um aqui, nasciam 10 ali. Matava outro ali, nasciam 10 lá. Na perseguição da igreja, o que aconteceu? A igreja se espalhou. E o evangelho começou a ser pregado por toda a terra. E aí Satanás percebeu o que, queridos? Que matar não estava dando certo. Porque ele matava, e aí se espalhava o evangelho. Então, queridos, o que eu entendo? Nesse tempo da igreja, hoje, a maior intenção de Satanás é roubar e destruir a igreja. Fazendo o quê? Levando os discípulos de Cristo, à perda da unção. Ele quer que nós percamos a unção através do pecado, porque ele sabe que isso vai gerar medo e vai gerar paralisia. Deixa eu te falar uma coisa. Um cristão ferido, um cristão amargurado, ele é mais importante para Satanás do que morto. Um cristão que vive ferido e amargurado é mais importante nos planos de Satanás do que morto. Ele pode ser mais instrumento nas mãos de Satanás do que ele morto. Porque ele pode levar muitos outros a morrerem e também serem destruídos. Queridos, ele sabe o que um cristão pode gerar, tanto para o bem, mas também para o mal. Então ele procura o máximo possível, como Naás fez com Jabes de Gileade, nos cercar, nos assediar, para que nós sejamos feridos. Agora, queridos, olha que interessante, a proposta dele era o quê? Olha, eu vou dar uma proposta a vocês, porque o povo de Jabes falou assim, não vamos fazer uma aliança, eles estavam cedendo, e ele disse o quê? Vou fazer uma proposta a vocês, me deem de vocês o olho direito, eu vou arrancar o olho direito de vocês, deixa eu ir aí com a espada, e vou um por um, vou arrancar o olho direito de vocês. Imagine só, querido, e o que acontece, querido? Por que Naás propôs arrancar o olho direito daquele povo? Aí eu aprendi muitas coisas, e vocês também aprenderam aqui na quinta. A primeira coisa que isso vai gerar, primeira coisa é dor e sofrimento, claro. Todo mundo vai sentir dor e todos vão sofrer. Mas olha que interessante, queridos, sabe por quê que ele mandou arrancar o olho, queria arrancar o olho direito do povo de Jabes? Porque o soldado naquela época, ele guerreava com o escudo no braço esquerdo. E o braço esquerdo, então, o escudo protegia o olho esquerdo do soldado, e era com o olho direito que o soldado ficava atento à batalha. Uma vez arrancando o olho direito, aquilo iria causar um transtorno muito grande no exército. Então ele queria paralisar o exército. E mais, aí eu comecei a pesquisar, e os irmãos sabem disso, que quando alguém perde um dos olhos, dos olhos, né, o que acontece? Ele perde a visão de profundidade. É como se Satanás quisesse arrancar a sua visão, ou seja, ele vai permitir você enxergar um pouco, mas você vai perder a profundidade das coisas. Você não tem noção da profundidade das coisas, ou seja, Satanás não quer permitir que você mergulhe naquilo que Deus tem para a sua vida. Ele quer que você fique na superficialidade quando eu vou cedendo as suas propostas. E mais, queridos, a medicina diz que geralmente a pessoa perde 25% da sua capacidade de visão. 25% da sua capacidade de visão, do campo de visão. E é isso mesmo que Satanás quer. E mais, querido, a medicina diz que ele diminui a acuidade visual. O que é isso? É a capacidade que o olho tem para identificar objetos e letras. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, diminui a quantidade de luz nos olhos. E diminuindo a quantidade de luz nos olhos, a pessoa fica se esbarrando, ele bate em outras coisas, ele não tem muita noção de objetos e pessoas. E é isso que Satanás quer, ele quer diminuir a luz de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia diz o quê? Que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. É luz para nós. E uma vez diminuindo a luz,
ele vai gerar o quê? Choques, problemas. Querido, isso acontece dentro da sua casa, dentro da sua família, com o seu discipulador, com o seu pastor, com o pastor com o discípulo. Quando a luz começa a diminuir na sua vida, que é a palavra de Deus. Ah, você está lendo a Bíblia, querido? Não. Você está buscando a Deus? Não. Então, querido, a luz, que é a palavra de Deus, foi diminuída em nós. O que vai acontecer? Eu vou perder o campo de visão, vou perder a profundidade. Eu vou perder o escudo, que é a fé, para guerrear. Então eu vou ficar paralisado. Eu serei um soldado superficial. Qualquer momento eu posso ser derrubado. E mais, eu posso ferir outras pessoas. Queridos, isso é muito sério. E aí, queridos, nós começamos a falar na quinta-feira sobre atitudes que nos levam a anular as estratégias do inimigo. E eu quero falar para você sobre essas atitudes hoje. A primeira delas, que nós já falamos aqui, está no versículo 3 de 1 Samuel, capítulo 11. Olha só o que está escrito. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. Qual é a primeira atitude, querido, lendo esse texto, que eu aprendi, que nos pode levar a anular as estratégias do inimigo contra nós? Primeiro, é reconhecermos que precisamos de ajuda. É quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda. A atitude da cidade de Jabes, dos homens de Jabes, não estava certa. Eles não confiaram em Deus. Mas apesar de não confiar em Deus, por um lado estavam errados, mas por outro lado, pelo menos, eles reconheceram que precisavam de ajuda. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando você vive assediado por Satanás, Satanás está te cercando, está sitiando a sua casa, está sitiando a sua vida, em todos os níveis. Aprenda uma coisa: você tem que dizer que precisa de ajuda. Você tem que aprender a reconhecer que precisa de alguém para te ajudar. Você precisa do seu irmão em Cristo. Você precisa do seu discipulador, querido. Deus levanta pessoas para isso, meu irmão. Deus colocou pessoas na sua vida para isso. É para te ajudar, não é para te afundar, mas é para te levantar, querido. Então eles reconheceram isso. Agora, em segundo lugar, o que eles aprenderam ali, queridos, que é muito interessante, está no versículo 4, diz assim a palavra de Deus: e vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E chorou. A segunda atitude que nos leva a anular as estratégias do inimigo, querido, é, quando precisar de ajuda, ir à pessoa que Deus levantou sobre sua vida. Deixa eu te explicar por que a cidade, os homens de Jabe foram até Gibeá. Por quê? Porque lá em Gibeá eles sabiam que havia um rei ungido. Porque Saul, no capítulo 10, diz que foram ungidos por Samuel. E ungido de Samuel, ungido de Deus, estava em Gibeá. E eles não perderam tempo, eles foram até Gibeá, porque eles sabiam que lá havia um líder sobre a vida deles. E precisava ser revelado esse líder. Então eles foram diretamente a Gibeá. Querido, a Bíblia é tão clara sobre isso. A Bíblia é tão clara, querido. Deus, Ele levanta pessoas na nossa vida, sobre nós, nessa terra. No Novo Testamento você vê Barnabé sobre a vida de Paulo. No Novo Testamento você vê Paulo sobre a vida de Timóteo. E você vê Timóteo sobre a vida de outros. Você vê como Deus trabalha, queridos. Ele quer que andemos juntos. Ele levanta pessoas na nossa vida sim. Então não adianta, querido, eu querer chutar para todos os lados. Todos os irmãos aqui, todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos que nos exortar, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Não é porque eu não sou líder, meu irmão, se eu vê-lo chorando, eu não vou me aproximar e dizer: meu irmão, está precisando de ajuda. Olha só, Deus tem uma palavra para a tua vida. Mas existe alguém que Deus levantou para momentos especiais. Para momentos em que você precisa de uma ajuda franca e direta, de um conselho franco e direto. Deus levanta esse homem e essa mulher. E esse homem e essa mulher estão nesse lugar. Eles estão aqui hoje, são seus discipuladores, são seus consolidadores, são seus líderes de células. São esses homens e mulheres de Deus que não são perfeitos como Saul não era perfeito, querido.
Saul não era perfeito, mas eles correram para o lugar certo. Agora deixa eu continuar, querido. No versículo 5, nós encontramos uma outra atitude, que aí nós estamos continuando a mensagem hoje, que anula as estratégias de Satanás. Essa mensagem depois você vai poder ouvir lá no site do ministério, ok? Vamos continuar. Versículo 5 vai nos falar sobre essa terceira atitude. Diz assim a palavra de Deus: e eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Qual é a terceira atitude para nós anularmos as estratégias de Satanás que está cercando, assediando nossa casa, nossa vida? Terceira atitude: nunca perder a sensibilidade. Diga sensibilidade. Agora escute isso, querido. Escute, preste muita atenção. Seja sensível agora. Saul, ainda ungido pelo Senhor, ele chega e vê o povo chorando. Ele logo pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão chorando? Queridos, sabe o que tem roubado a oportunidade de entendermos e vivermos a compaixão? O egoísmo. O egoísmo tem roubado, querido, a oportunidade de vivermos em compaixão. Queridos, nós podemos e devemos ajudar nossos irmãos a anularem as estratégias do inimigo. Eu sei, cada um de nós aqui pode passar por um cerco do inimigo. Uns numa intensidade maior, outros numa intensidade menor. Mas, queridos, nós precisamos ajudar uns aos outros e sermos sensíveis à luta do outro. Você não precisa julgar o outro pelo momento que ele está passando. Você precisa ajudar o outro no momento que ele está passando. Você precisa estender a mão sobre ele no momento que ele está passando. Até mesmo o seu discipulador. Até mesmo o seu pastor. Sabe, queridos, eu conheci muita gente. Talvez tenha alguém hoje aqui assim, que hoje talvez esteja longe da comunhão de uma igreja local. Porque ao invés de alguém se aproximar e consolar, e ajudar, e estender a mão, alguém foi lá e ficou julgando, e nunca perguntou: o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te consolar? Por que você está chorando? O que eu posso fazer? Queridos, isso é muito sério. Uma vida sensível à vontade de Deus se dá de algumas formas. O que é sensível? O que a palavra sensível significa, sabe o quê? Que reage facilmente às mínimas impressões físicas e morais. O que é sensibilidade? É quando você reage diante da impressão que você tem, física ou moral. Você vê alguém ali que machucou, feriu-se, você corre, coloca logo a mão na pessoa, porque você é sensível. E o ser humano, de maneira geral, não são todos, né, talvez 100% não, mas o ser humano tem isso. Existe uma sensibilidade, mínima que seja, mas existe. Tem gente que é mais sensível do que o outro. Agora, queridos, uma vida sensível à vontade de Deus, primeiro, nós temos que buscar o quê? A sensibilidade à voz de Deus, à sua palavra. Sabe, queridos, quando nós lemos a Bíblia e não conseguimos mais ser sensíveis o que Deus está falando na sua palavra, isso é muito grave, irmãos. Agora mais, quando nós perdemos a sensibilidade na necessidade do outro, eu estou vendo o outro necessitado e passo o dia: não, amanhã eu vou dar uma ajuda a esse irmão. Não, amanhã eu vou estender a mão para ele. Não, amanhã eu vou preparar uma cesta básica para ele porque ele está precisando. Querido, mas ele precisa de comida hoje. Ele não vai comer amanhã, não vai esperar 24 horas para comer. Ele tem que comer hoje, querido, agora. Ele precisa da palavra agora. Ele precisa de você agora. Mas quando a gente perde isso, querido, isso é terrível. E mais, nós temos que estar sensíveis às nossas próprias deficiências. Lá o povo de Jabes de Gileade reconheceu, estava chorando, dizendo: eu estou dizendo aqui, como Gileade, como povo de Jabes, nós estamos dizendo que nós somos sensíveis à nossa própria deficiência. Nós não sabemos o que fazer diante de nós. Querido, você, meu irmão, e eu, precisamos ser sensíveis a nós mesmos. Até alguns líderes: eu não sei o que fazer.
como líder de célula. Eu não sei o que fazer com aquele discípulo. Eu não sei o que fazer com a minha vida. Eu não sei como me livrar desse pecado. Eu não sei como me livrar dessa tentação. Eu não estou conseguindo. É quando você é sensível à sua própria deficiência. Então, se você quer anular as estratégias do inimigo contra a sua vida, nunca perca a sensibilidade, querido. Nunca perca a sensibilidade. Seja sensível à voz de Deus, à necessidade dos outros e à sua própria deficiência. Quarto lugar, está lá no versículo 6 e 8, e eu quero ressaltar isso aqui com você. Olha que interessante. Versículo 6 diz assim: então o Espírito de Deus se apoderou de quem? Diga para o irmão que está ao seu lado. De Saul, meu irmão. Vamos lá, o que está escrito mais aí? Versículo 6. Ouvindo essas palavras. Então ele estava ouvindo, os homens de Gileade estavam falando. Então, quando ele estava ouvindo, a Bíblia diz o quê? Que o Espírito de Deus tomou Saul. Eu não sei como que fazia isso, porque havia uma identificação. O Espírito de Deus se apoderou de Saul. Olha só. Ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Opa, então peraí, vamos lá. Versículo 7. E tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem, e contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Olha só o que o texto está dizendo, querido. Olha na sua Bíblia. Diz que o Espírito de Deus se apoderou de quem? De Saul. Logo que ouviu a história, ele ficou o quê? Irado. Ele ficou furioso, meu irmão, indignado. E aí Saul toma uma atitude radical, irmão. Ele pega os bois, pica os bois em certos pedaços, manda para Israel, porque havia um significado para isso. Porque enquanto não apodrecesse a carne, era o chamado, era a convocação. Geralmente isso durava uma semana. Era uma convocação para a guerra. Era um tipo de convocação para a batalha. Então ele disse: quem não for para a batalha vai sofrer a mesma coisa com os bois que estiver dentro de casa. Vai perder tudo. E a Bíblia diz o quê? Que o temor do Senhor caiu sobre o povo. Querido, se você olhar isso, se você olhar esse texto, olhe bem, com bastante carinho. Você vê um homem irado, sim? Sim ou não? Ele está virado ou não? Estava indignado? Você já ficou irado alguma vez? Alguém que já ficou irado? Quem aqui nunca ficou irado? Você já ficou irado hoje? Não conte. Tem alguém aqui indignado, meu irmão? Queridos, existe uma coisa interessante, que muita gente olha assim: e o pastor hoje está irado. Ele está indignado. Você sabia que nem toda ira é da carne? Nem toda ira é da carne, queridos. A Bíblia está nos dizendo que foi o Espírito do Senhor que tomou conta de Saul. E ele ficou irado. É interessante que ontem eu tive exatamente uma experiência dessa. Nós fomos jogar ontem um jogo. Uma partida de futebol do time Master. E finalmente ganhamos de 3-1. Finalmente. Aleluia. Mas, finalmente conseguimos ganhar um jogo. Mas foi o pior jogo que eu já assisti. Assisti não, que eu participei. Pior. Foi ira do início ao fim, querido. Descontrole emocional do início ao fim. E aí, quando terminou, o líder da Copa Evangélica, que é o Brito, ele foi, antes de começar outro jogo, reuniu todo mundo no meio de campo dos dois times e começou a chorar e ficou irado, meu irmão. E ele chorando, ele dizia: eu estou envergonhado do que vocês fizeram hoje. Eu estou envergonhado do comportamento de vocês. Vocês fizeram vergonha nesse campo de futebol hoje. Como você... E aí ele começou, meu irmão. Irado, furioso, indignado.
Aí você poderia dizer assim, isso é carne. Isso não é carne, queridos. Deus, Ele usa homens e mulheres que ficam irados, indignados, mas cheios do Espírito de Deus. Quem pode dizer que João Batista estava vivendo na carne? João Batista chegava assim, raça de víboras. Já pensou se João Batista chegasse aqui agora? Não tinha trava na língua, meu irmão. Ele não tinha nada que perder. Ele vivia no deserto. Ele chegava e, raça de víboras, serpentes, hipócritas, irmãos. Então, vou te processar, João. Pode procurar meu advogado. Isso é carne pura. Eu não fico mais nessa igreja, não. Eu não fico mais nessa igreja, não. Esse pastor João Batista aí, ele é muito irado. Imagine Jesus entrando no templo. Está lá. Entrou no templo, o que ele fez? Ele começou a derrubar tudo. E a Bíblia diz que ele pegou chicote, meu irmão. E fez o quê? Foi batendo, meu irmão. Você acha que bateu na mesa? Ele saiu derrubando. E ele saiu, queridos. E ninguém fez absolutamente nada. Por que não seguraram Jesus? Juntavam os 10, vamos dar uma surra nesse Jesus agora. Quem é tolo de fazer isso? E aí, queridos, a gente começa a ver o seguinte, que nem toda palavra de indignação, de ira, pode ser considerada carnal. Agora, deixa eu te falar uma coisa, escute isso. Porém, a prova de uma santa indignação, sabe qual é? Sabe qual é a prova de uma santa indignação? É quando traz o temor do Senhor sobre o povo. Quando traz o temor do Senhor sobre o povo, é a nossa consciência que é tomada pela sensibilidade de nossas próprias deficiências. E esse exemplo para mim foi prático ontem, quando o Brito começou a falar irado. Eu coloquei a mão para trás, abaixei a cabeça. Falei, meu Deus, misericórdia. Minha vontade era afundar, pudesse cavar um buraco. Eu e o pastor da outra igreja. E alguns ficavam ali, outros não, né? Queriam até discutir, mas outros envergonhados. E nós saímos de cabeça baixa, queridos. Cheguei no vestiário do time e falei assim, hoje foi o pior dia da minha vida. A gente ganhou o jogo, mas para mim perdi tudo aqui. Perdi tudo. Isso é uma vergonha para nós. Sabe, queridos, quando a gente tem essa sensibilidade, sabe, amados, o instrumento de Deus, olha que interessante, queridos, talvez você olhe para Saul, Saul foi lá, o que ele fez? Ele pegou o boi, cortou em pedaços, meu Deus, que isso, vamos fazer um churrasco? Não, ele mandou distribuir em todo Israel, e falou assim, quem não vier, vai acontecer a mesma coisa, você é bobo de não ir? A Bíblia diz que essa atitude levou o povo ao arrependimento. Essa atitude de Saul, porque não foi a atitude de Saul, mas foi a ação do Espírito Santo na vida de Saul. Então, algumas vezes, queridos, você verá sim, infelizmente, alguns homens e mulheres que são de Deus, mas talvez homens e mulheres que andam na carne. Tem gente que às vezes quer dar um discurso muito bonito, de indignação profética, de pecado, mas estão falando na carne. Mas quando vem de Deus, querido, a primeira coisa que é gerada é temor. O povo fica com temor. Pode ser o maior profeta da terra que esteja sentado aí, mas quando ele escuta, ele percebe, ele é sensível à voz de Deus, ele abate e diz, Senhor, misericórdia de nós. Senhor, misericórdia de nós. Sabe, queridos, nós precisamos de uma santa indignação. Nós estamos precisando. Deus estava indignado, irado com o povo de Jabes de Gileade, por sua falta de fé, de confiança. Então ele levanta o ungido que ele tinha, que era Saul. E ele usa Saul, querido, Saul. E ele fica cheio do Espírito Santo. E irado ele diz, vocês estão errados.
Vocês não estão confiando em Deus. E se vocês não confiarem, vocês vão morrer. O que Deus tem para nós, queridos? Ele está dizendo que Ele primeiro trata com o seu povo. Deus levanta o ungido, Ele trata com o seu povo chamando, às vezes até na ira, queridos. Não estou falando de uma ira carnal, descontrolada, desequilibrada, não. Eu estou falando de uma ira que vem da parte de Deus, um julgamento, onde é gerado no povo o temor, no coração de cada um é gerado. Por isso que não é qualquer um que pode pegar o microfone e ficar querendo chamar a atenção do povo, querido. Não é, até com boas intenções, até com a palavra da verdade. Mas tem que estar ungido por Deus, querido. Porque o ungido traz o temor de Deus. E Deus falou assim: Saul, vai lá e fale para eles. Lá no coração de Saul, Deus estava falando, querido. Chama a atenção deles. Sabe, queridos, é a importância da nossa cura. Como precisamos ser curados. Como precisamos ser restaurados na nossa fé. É aí que eu vejo a importância dos momentos em que passamos sendo ministrados. Aquele momento lá no encontro com Deus, querido. Você que não foi ao encontro com Deus, você precisa ir, meu irmão. E se você já foi, precisa vá de novo. Porque é nesse momento que Deus, Ele levanta seus ungidos. E Ele fala conosco. E Ele traz o temor, segundo a sua palavra. E sabe o que Deus faz depois de curar? Ele vai e nos ensina como vencer Naás, como vencer Satanás. Ele vai nos ensinar agora, aponta a sua raiva para Satanás. Porque eu serei contigo e vocês vão derrubar Naás, os amonitas vão cair, vocês verão o que Deus irá fazer. É assim que Deus faz, querido, conosco. Que Deus levante e use homens comuns para uma santa indignação, para reconhecer nossas próprias deficiências, para gerar temor em nós, para que nós possamos apontar para quem é nosso inimigo real, que é Satanás. Satanás é nosso inimigo, não são nossos irmãos, não são os discípulos de outras igrejas, não são os católicos, não são os espíritas. Nosso inimigo real chama-se Satanás. Aquele que assedia, aquele que sitia, aquele que cerca, aquele que é mentiroso. E quando nós caímos na real de que nos falta o temor a Deus, aí Deus vai nos ensinar como vencê-lo e anular suas estratégias. Sabe o que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, 42 e 47? Quando você vê o povo, a Bíblia diz lá: e todos estavam juntos, e comiam juntos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e na partir do pão, e nas orações. E havia, a Bíblia diz no versículo 43, e havia temor em todo o povo. Por que você acha que havia unidade no meio do povo? Por que você acha, querido, que havia comunhão no meio do povo? Por que você acha que havia obediência aos apóstolos no meio do povo? Por que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Por que você acha que perseveravam na oração? Por que você acha que eles perseveravam no partir do pão, na comunhão? Porque havia temor. Mas quando se perde o temor, se perde a unção. E quando se perde a unção, Satanás diz: eu vou arrancar teu olho direito. Eu não vou te matar não, só quero arrancar teu olho direito. Só isso, me dá teu olho direito. E muita gente cede. Não, só o olho direito, o esquerdo não. Então fica aí na sua superficialidade. Porque eu vou te ferir e você vai ferir outros. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós não aceitamos isso na nossa vida. Nós não queremos isso na nossa vida, porque tem que se levantar hoje uma geração de santos indignados, querido. Indignados com as próprias deficiências, querido. Você tem que ficar indignado. Eu não consigo liderar mais, eu não consigo discipular. Diga não! Não, a gente não vai romper. Não! Nós vamos romper sim.
Eu não vou conseguir sair desse vício. Não, você vai sair sim. Minha família não tem jeito. Mentira, tem jeito sim. Não tem jeito pro meu casamento. Mentira, tem jeito sim. Eu não consigo mais, sabe, liderar uma célula. Mentira, você consegue sim. Mas se você ceder seu olho direito a Satanás, já era para você, querido. Mas enquanto você não ceder o olho para Satanás, eu estou te dizendo que chegou a hora de você ter uma santa indignação. Primeiro reconhecendo suas falhas, minhas deficiências. Eu sou fraco. Eu estou aqui pedindo ajuda. E eu estou indo na pessoa certa. Eu estou reconhecendo minhas fragilidades. E tem gente sensível perto de mim. E eu me levantei para dizer, eu não quero mais isso. E Deus levanta um profeta santo, indignado. Querido, que você seja esse profeta de Deus nessa noite. Hoje e sempre. Então não fique dizendo, poxa, o pastor tá irado. Meu líder está irado. Porque ele pode estar cheio do Espírito Santo dizendo para você, você está em pecado, meu filho. Você está em pecado. Dizem, eu ouvi, nunca li, que nos Estados Unidos, me parece que na década de 70, algumas igrejas nos Estados Unidos tomaram a posição de não pregarem mais sobre o inferno. Não pregarem. Não, agora vamos pregar mais sobre o inferno, vamos pregar só sobre o amor de Deus. A igreja dos Estados Unidos começou a se deteriorar. Começaram a perder o temor a Deus. Não, Deus é amor. Ele passa a mão na cabeça de todo mundo. Deus é amor e Deus é justiça, queridos. Ele é amor e Ele é justiça. As duas coisas andam juntas. Não fica nada separado, meu irmão. Não fica. Então, queridos, que se levantem profetas com santa indignação nesse lugar. Não profetas carnais, não. Mas profetas que têm o domínio próprio como fruto do Espírito Santo. Eu não falo dos profetas que vê uma coisa, tá lá e logo fica aborrecido, logo fica irado. Qualquer coisinha está irado, querido, isso não é santa indignação. Santa indignação é você cheio do Espírito Santo. Falar o que Deus mandou você falar. Porque o que Deus mandou você falar vai gerar temor no meio do povo. Vai gerar temor na sua família. Que se levantem os profetas dessa geração. Profetas indignados, mas santos indignados. E eu vou te falar uma coisa, querido, olhe para cá. Não brinque agora, porque não é hora de brincar. Tem muita gente aqui que vai prestar conta diante de Deus, como eu também vou. Pecador como eu, como qualquer um aqui, mas que Deus levantou para fazer algo e não está fazendo. Faça logo o que Deus mandou você fazer. Agora não fique naquela, porque essas palavras às vezes têm dupla interpretação, né? Que eu já vi discípulos chegar para mim na semana seguinte que eu falo isso. Deus me deu uma resposta, porque não é mais meu lugar ali. Porque eu tinha que ir para outro lugar. Foi a pregação que o senhor fez. É isso mesmo. Eu falei, meu irmão, você está errado. Não faça confusão não, querido. A primeira coisa que tem que gerar no seu coração é temor. É temor. Reconhecer. Eu estou fazendo alguma coisa de errado. Eu estou anulando o poder de Deus na minha vida. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de orientação. Eu preciso obedecer. E o povo logo obedeceu. Saul disse, vamos lá. E o povo rapidamente, 300 e quantos mil? 330 mil se levantaram no total. Correram. Estamos aqui, Saul. Vamos lá. Para a guerra. O temor tomou conta e o povo se uniu, querido. E nem precisou Saul falar,
O próprio povo já mandou o decreto. Porque eu quero te falar agora da quinta estratégia. Para você, da quinta atitude, para você anular as estratégias do inimigo. Estou terminando. Está no versículo 9. Diz assim: e disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, na versão NVI, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos homens de Jabes, eles se alegraram. Sabe qual é a quinta atitude para você anular as estratégias de Satanás? Liberar a palavra de Deus. Liberar. O que nós vemos aqui? Que o temor do Senhor foi gerado por uma santa indignação que trouxe arrependimento ao povo. E isso trouxe a misericórdia de Deus sobre o seu povo, queridos. É a palavra de Deus liberada com fé e temor, quando ela encontra uma terra, um coração, também com fé e temor do Senhor, ela vai gerar alegria, mesmo no momento de tristeza. Quando uma palavra é liberada que vem de Deus, não é palavra de vitória solta no ar, como se qualquer coisa, palavra positiva, pensamento positivo, leva seu pensamento positivo. Não é isso que eu estou falando, não. É a palavra que Deus libera, que gera temor, arrependimento. E ao gerar isso, Deus diz: agora eu vou mudar a sua história. E aí traz alegria, querido. A Bíblia diz que o arrependimento de Deus gera alegria. No primeiro momento gera tristeza, mas no segundo momento gera alegria. O que nós temos que fazer para anular o cerco de Satanás? Liberar a palavra de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: eu libero uma palavra de vitória de Deus sobre a sua vida. Vou repetir, diga para ele: eu libero a palavra de Deus de vitória sobre a sua vida. Lembra de domingo passado, Isaías capítulo 55? Assim como a chuva, quando cai na terra, o que acontece? Ela faz gerar vida. E ele diz lá em Isaías 55, assim a minha palavra também faz. Quando ela encontra uma terra para gerar vida, querido, quando a palavra de Deus vem, não tem argumento, querido. Ele gera temor, ele gera arrependimento, e ele gera uma palavra de vitória sobre a tua vida, e aí você se alegra, porque Deus teve misericórdia de nós. O povo de Jabes olhou, e eles receberam o decreto: olha, escutem só, povo de Jabes, amanhã, quando o sol estiver quente, meio-dia, vocês já estarão libertos. E eles saíram dali: a vitória é nossa, porque um ungido levantou a voz para falar. Porque alguém falou, nós ficamos temendo a Deus, nos arrependemos, e nós agora reconhecemos, é a palavra de Deus, amanhã, meio-dia, nós estaremos livres. Então eu quero decretar sobre a tua vida, querido, em nome de Jesus, que todo cerco de Satanás será desfeito na autoridade do nome de Jesus. Quando você se arrepender, quando você temer ao Senhor, quando você e eu colocarmos o coração diante dele, Satanás será destruído, derrubado, os amonitas vão ser mortos, Naás será esmagado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Lá o texto de Isaías diz, porque nós paramos no versículo 11, mas o versículo 12 diz que o povo começou a se alegrar quando ouviu o decreto de Deus. Quando ouviu o decreto de Deus, o povo começou a se alegrar, querido. Eu quero declarar uma palavra de bênção sobre a tua vida nessa noite. Talvez o primeiro, querido, quem aguenta a palavra de santa indignação, recebe a palavra de bênção. Que tem gente talvez escute. Talvez você esteja nos visitando, meu Deus, às vezes esse pastor grita, né? Fala alto. Desculpa, querido, eu sou assim mesmo. Só diminuir o som. Mas sabe para quê, querido? É porque eu quero que você seja feliz. Eu não vou dizer para você, vai dar tudo, tá tudo certinho. Vai ser sem luta, sem perseguição, sem guerra, vai ser molinho. Não vai ser não, querido.
vai ter que ir lá e derrubar os amonitas. Mas nós vamos lá, no poder e na autoridade do nome de Jesus, arrependidos dos nossos pecados, reconhecendo que só Deus pode fazer isso, porque Deus ama você e Deus me ama também. Deus quer o melhor para a sua vida, sim. E eu acredito, eu creio, que se você chegou aqui hoje, derrubado, afligido, triste, angustiado, e você não sabe o que fazer, Deus está levantando alguém nessa noite, para dizer para você, é possível mudar isso. Hoje Deus vai mudar isso na sua vida em nome de Jesus. E por último, querido, por último, nós lemos os versículos de 12 a 15. E eu quero só ler o versículo 15, diz assim: assim, todo o povo foi a Gilgal, depois que eles venceram a batalha, e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Saul era ungido rei, mas nem todos reconheciam ele como rei, porque para um rei ser reconhecido como rei, ele teria que ter uma grande vitória, uma grande batalha. Então Saul precisava daquela grande vitória. Então olha só, ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Deixa eu te falar, querido, sabe qual é mais uma atitude para você anular a estratégia de Satanás? É você nunca se esquecer de agradecer a Deus. E nunca se esquecer de que você precisa manter-se em comunhão. Se você agradecer a Deus, se você for uma pessoa que sabe agradecer, porque uma das piores coisas da terra é a ingratidão. Ingratidão mata qualquer um. Já viu aquela pessoa que você cansou de ajudar e agora vira as costas para você? O que você pensa dessa pessoa? Ah, eu a amo, pastor. Ama mesmo? Tem que amar mesmo. Mas lá no íntimo do seu coração, como é que você se sente? E você tem que retirar isso do seu coração. Porque a ingratidão é terrível, queridos. Agora imagine o coração de Deus. Imagine agora o coração de Deus. Você não é fiel a Ele, eu não sou fiel a Ele. Imagine como que Ele está. E Ele está dando para você sol, chuva, comida, roupa, saúde, trabalho, até permite a luta para você crescer, te protege. Imagine o coração de Deus. Então nunca se esqueça de agradecer a Deus, querido. Porque depois de um grande livramento, quero dizer uma coisa para você. Nunca se esqueça que você tem que permanecer a vigiar o tempo todo. Lucas capítulo 11, versículo 24 e 26 diz que nós precisamos nos assegurar da libertação que vem de Deus. Porque o texto diz que quando uma casa ela é liberta de um demônio, de um espírito, e depois ela é toda limpa, arrumadinha, tudo bonita, aquele demônio que saiu, quando não encontra lugar para ficar, ele vai até aquela casa, olha como está, se estiver sem proteção, chama 7 demônios piores do que ele, e invadem aquela casa, e a Bíblia diz que o segundo momento daquela vida vai ser pior do que o primeiro momento. Pior do que o primeiro momento. Então pior do que nunca ter tido um encontro com Deus, é você se afastar de Deus. Pior do que você nunca ter tido um encontro com Deus, é você se afastar de Deus. Porque o segundo estágio é pior do que o primeiro. Se você acha que a minha vida, a sua vida, era muito longe de Deus em muitos pecados, não entre no segundo estágio, porque vai ser 7 vezes pior. Por isso, querido, a importância da nossa comunhão, a importância de nós estarmos juntos, amados, a importância de nós nos fortalecermos. Não negocie isso, meu irmão. A importância de você estar perto do seu irmão. Tem gente que negocia com tanta facilidade, queridos. Tem gente que negocia isso com tanta facilidade.
Fui convidado para um casamento ontem. Teve um casamento de roça, lá no interior de São Fidélis. Churrascão à vontade. Festa o dia inteiro. Da família, prima. Aquela festa. E eu pensei, Deus, é importante a minha presença, mas eu não consigo ficar sem estar perto dos meus irmãos. Eu tenho tanta pouca oportunidade para isso. Eu não vou negociar isso. Eu não posso. Eu não quero. Porque isso também me fortalece. Me ajuda. Porque eu sei, querido, o que é ficar sem comunhão. Eu sei o que é isso, porque eu já fiquei assim. Então eu sei o que é perder a sua amizade, eu sei o que é perder quando você não está, eu sei o que significa isso, eu sei o que está longe. E pela misericórdia de Deus eu não entrei no segundo estágio. Então eu sei que a nossa comunhão nos fortalece. Queridos, nós queremos anular, sim, as estratégias do inimigo. Nós precisamos anular, precisamos aprender a pedir ajuda, precisamos aprender a pedir ajuda àqueles que Deus levantou sobre a nossa vida e reconhecer isso. Precisamos nunca perder a sensibilidade, precisamos ter uma santa indignação. Precisamos sim, queridos, liberar a palavra de Deus, os seus decretos para gerar alegria. Não é ficar dizendo só, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. Mas também diga, querido, Deus, quando vê um coração arrependido, Ele exalta, Ele levanta, Ele põe de pé. Aleluia! Porque tem gente que só humilha. Mas quando a gente se humilha, Deus nos exalta. E Ele traz alegria. E nunca se esqueça de agradecer. E de manter-se em comunhão, querido. Nunca se esqueça disso. O diabo talvez tenha nos assediado para nós perdermos a comunhão. Tem muitos crentes hoje que são fracos. Muito fracos. Porque perderam a comunhão. Essa noite é a noite da gente liberar decretos de vitória nesse lugar. Toda santa indignação, Deus já colocou. Todo temor, Deus pode ter gerado em seu coração. Mas chegou a hora de nós liberarmos uma palavra amanhã. Até o meio-dia, Naás vai cair. Amanhã até o meio-dia, Naás vai cair. Naás vai cair. E a destruição foi tão grande que nem dois inimigos ficavam juntos. Todos foram destruídos. Às vezes alguns estão se perguntando, Deus, por que na minha vida assim? Deus está dizendo, você sabe por quê. Eu sei, queridos, quando existe alguma coisa na minha vida, por que não, as coisas estão caminhando, eu sei. Algumas é o tempo de Deus, mas outras eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu sei que Deus está gerando um temor na minha vida, está dizendo, você está longe de mim. Você está pregando uma coisa e vivendo outra. Você não está confiando em mim. Você não está crendo em mim. Você não está atendendo ao meu chamado. Eu te chamei, te levantei. Eu te chamei. E você tem colocado desculpas. Eu ungi você. Eu tratei do seu coração.
Eu te ensinei a como guardar vidas, como cuidar de vidas. Eu coloquei as mãos sobre você. Mas quando Deus só fez isso? Quando eu usei o meu ungido para fazer isso. Quando o Senhor falou isso? Quando eu usei meus ungidos para te falar isso. Sabe, queridos, e muitas vezes nós colocamos a culpa nos outros. Eu sempre digo que muitas crises de discípulos é mais fácil dizer no final, a culpa é do pastor. Tem discípulo que deveria estar aqui dentro, tá lá fora. E aí eu vou passando indignação, querido, porque eu fico indignado com isso. Eu fico indignado com isso. Líderes, quando é para ouvir uma palavra, não está para receber. Mas é fácil dizer, a minha vida está assim, porque o discipulador não escuta, o pastor não me ouve. Mas é fácil reconhecer, querido, por quê? Porque quando eu deveria receber o temor do Senhor, às vezes está fazendo as coisas por medo do pastor e não com temor a Deus. Isso é horrível, queridos. Mas quando o temor de Deus vem, e quem faz isso é Ele mesmo. Deus usa os instrumentos dele só para entregar a palavra. Mas quem gera temor é o próprio Espírito Santo. Quem gera temor, querido, é o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, o temor de Deus virá sobre a tua vida. O temor de Deus virá sobre a minha vida nessa noite. E eu vou ficar me sentindo mal. Que isso, pastor? Sim. Porque a Bíblia diz que primeiro, o temor de Deus, o arrependimento gera tristeza, mas depois se transforma em alegria. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, sim. De bênção, sim. Mas sem temor a Deus, será mais uma palavra solta no ar, que você pode ouvir no rádio, você pode ouvir na televisão, você pode ouvir pelo telefone. Mas hoje Deus quer mudar a sua história aqui. Quantos aqui nessa noite querem anular as estratégias do inimigo? E talvez em algum desses pontos que nós citamos, está faltando alguma dessas atitudes. Reconhecer que precisa de ajuda, ir à pessoa certa, ouvir o que Deus está dizendo, está sendo gerado um temor. Temor não é medo, querido, de Deus. Temor é reconhecimento da soberania de Deus, do respeito a Deus, que só Ele pode e mais ninguém mudar a sua história. Gere em nós um respeito, um reconhecimento das nossas fraquezas. Talvez esteja faltando liberar palavras de vitória. Você só tem recebido palavras de derrota. Dentro de casa, na rua, no trabalho. Talvez você não esteja agradecendo a Deus, nem com palavras, nem com atitudes. Nem com palavras, nem com atitudes. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Se você está sentindo esse assédio, Deus tem livramento para você nessa noite.
Livramento chama-se Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Livramento é uma pessoa, não é um estado. Livramento chama-se Jesus. Então, se você quer o livramento, corra para Jesus, arrependido, contrito, reconhecendo nossas fragilidades e dizer: Deus, me ajude, Jesus, me salve, porque o inimigo me sitiou, me cercou, está me assediando. Me salve, Jesus. Saia do seu lugar agora e venha aqui à frente em nome de Jesus. Saia do seu lugar agora, venha aqui à frente em nome de Jesus. Se você, querido, está sendo cercado, assediado, sitiado, rodeado, o inimigo quer destruir sua vida, sua família, sai do seu lugar agora com coragem. Chega aqui na frente agora, querido. Vem aqui mais próximo.